Estas palavras não são de um filósofo moderno, mas de Jalaluddin Rumi, um poeta e místico persa do século XIII, cuja alma parecia se lembrar de jornadas muito mais antigas. Ele não via a morte como um fim, mas como uma promoção, um degrau na escada infinita da consciência. A sua pergunta ecoa através dos séculos, desafiando o nosso medo mais fundamental. E se ele estivesse certo? E se a vida for apenas um dos muitos trajes que vestimos? Essa é a premissa central de um conhecimento tão antigo quanto a própria alma. Um manuscrito proibido, não por ser perigoso, mas por ser radicalmente libertador. Ele não existe em papel, mas está gravado no tecido do universo, detalhando a arquitetura da nossa jornada imortal. Uma jornada dividida em 5 etapas cruciais que ocorrem no espaço entre vidas. Seus ecos são encontrados nos rituais de passagem egípcios, nos mapas do bardo tibetano e, de forma inexplicável, nos relatos consistentes de milhares de pessoas em estado de transe profundo e descrevem, com os mesmos detalhes, o caminho de volta para casa. Hoje, vamos decifrar este roteiro cósmico. Começaremos pela primeira e mais profunda transição de todas, o despertar. A primeira etapa, o despertar, não é uma morte, mas a morte da ilusão. O manuscrito a descreve não como um fim, mas como uma rendição. Imagine passar a vida inteira usando um traje de mergulho pesado e pressurizado no fundo de um oceano escuro, acreditando que aquele traje é o seu corpo. Você se acostuma com o peso, com a visão limitada, com a respiração difícil. Então, num instante, o traje se dissolve. Você não se afoga, pelo contrário, você descobre que a sua verdadeira natureza não era o traje, mas o próprio oceano. É a libertação do ego. A personalidade que você construiu com tanto cuidado, seu nome, sua carreira, suas memórias, suas opiniões, se desfaz como um castelo de areia tocado pela maré. Para a mente humana, isso soa como aniquilação, mas para a alma é o êxtase do retorno. Quem é você quando todas as suas etiquetas sociais desaparecem? Você é pura consciência, pura percepção, e pela primeira vez, você se sente verdadeiramente em casa. Neste estado, a alma não está sozinha, é recebida por uma presença. Alguns a descrevem como guias, outros como entes queridos que partiram antes. Mas a forma não importa. O que importa é a essência. Uma vibração de amor incondicional tão avassaladora que cura instantaneamente as feridas da vida recém-terminada. Não há julgamento, apenas um profundo sentimento de bem-vindo de volta. E aqui reside a primeira revelação do manuscrito. O famoso túnel de luz não é um lugar para onde se vai. É a luz da sua própria consciência se expandindo, finalmente livre para brilhar sem o filtro do corpo físico. Você não está viajando para a luz, você está se lembrando que é a luz. E agora, banhada em sua própria essência, a alma está pronta para a próxima e mais impactante etapa, olhar-se no espelho. A segunda etapa é chamada no manuscrito de O Espelho Etéreo. Esta não é uma mera retrospectiva, como assistir a um filme antigo. É uma imersão total e sensorial na vida que passou. A alma não apenas revê cada momento, mas o revive. E aqui está a virada que muda tudo. Ela o revive não apenas a partir de seus próprios olhos, mas dos olhos de cada pessoa que tocou em sua jornada. Cada palavra gentil que você ofereceu, você agora sente como um bálsamo na alma de quem a recebeu. Cada ato de compaixão, por menor que tenha sido, é experienciado como uma onda de calor e gratidão. Mas o espelho é impiedosamente honesto. Cada ferida que você infligiu, intencional ou não, é sentida agora em sua própria consciência, com a mesma intensidade da dor original. Não como punição, mas como a mais profunda lição de empatia. É o universo dizendo: isto é o que você criou. Sinta, esta é a verdadeira natureza do karma. Não é um sistema de dívidas e recompensas administrado por uma força externa, mas uma lei de ressonância inerente à consciência. O julgamento final, portanto, não é um tribunal divino, mas uma reconciliação íntima com a verdade do seu próprio coração. Não há um juiz no trono, apenas o seu eu superior, observando com amor infinito, guiando a sua compreensão. Você percebe que as intenções eram tão importantes quanto as ações, e nesse processo, a alma se purifica, não através do castigo, mas através da compreensão. Ela finalmente entende o peso e a luz de sua própria energia, e com essa clareza recém-descoberta, ela está pronta para a próxima etapa, um lugar de potencial infinito onde o futuro é escolhido, a biblioteca das almas. Após a purificação do espelho, a alma entra na terceira etapa, um lugar que o manuscrito descreve como a biblioteca das almas.
Este não é um lugar de livros, mas de vidas. Cada centelha de luz nestes corredores infinitos é um portal para uma vida em potencial, um roteiro completo, do primeiro suspiro ao último. Todas as possibilidades, todos os futuros, coexistem aqui como vibrações à espera de serem escolhidas. Aqui, a alma não está perdida. É assistida por seres de imensa sabedoria e compaixão, os bibliotecários cósmicos, ou como muitos os chamam, seus guias espirituais. Com base nas lições aprendidas no espelho etéreo, eles ajudam a alma a encontrar as vidas que oferecem as melhores oportunidades para o seu próximo passo evolutivo. É aqui que os pactos são feitos e as jornadas entrelaçadas. A alma se reúne com seu grupo de almas, a família cósmica com a qual reencarna repetidamente, e juntos planejam a próxima peça teatral, distribuindo os papéis de pai, filho, amigo, rival, amante. E é neste ponto que o manuscrito revela o seu segredo mais chocante e fortalecedor. A vida que você está vivendo agora não foi um acidente, não foi um castigo, nem um acaso. Antes de nascer, sua alma esteve nesta biblioteca. Ela analisou este exato roteiro com todas as suas bênçãos e todos os seus desafios. E com uma coragem que a sua mente humana mal pode conceber, ela olhou para o seu guia e disse: é esta a vida de que preciso. Eu escolho esta. A sua maior dor, o seu maior obstáculo, foi visto pela sua alma como a sua maior oportunidade. Tendo feito a escolha, a alma avança para a próxima etapa: oficializar o acordo na forja do contrato. A quarta etapa é um ato de pura intenção, conhecido como a forja do contrato. Depois de escolher a próxima vida na biblioteca, a alma não mergulha nela despreparada. Aqui, ela atua como um mestre ferreiro, moldando ativamente as condições de sua futura jornada. O contrato não é um roteiro rígido que anula o livre-arbítrio. Pelo contrário, é um mapa de oportunidades, um currículo de crescimento pessoal. Nesta forja, a alma define os seus objetivos principais, as virtudes que deseja desenvolver, como a paciência, a compaixão ou a coragem, e os desequilíbrios kármicos que precisa harmonizar. Ela escolhe as condições ideais para acionar essas lições, os pais que a desafiarão, os encontros predestinados com outras almas do seu grupo e os principais pontos de virada que servirão como catalisadores para o seu despertar. Por que uma alma amorosa escolheria nascer em meio a dificuldades? O manuscrito é claro. Do outro lado, a alma sabe que a pressão é o que transforma carvão em diamante. A escuridão é o que nos força a encontrar a nossa própria luz. Aqui reside a revelação mais difícil de aceitar e a mais libertadora. As maiores provações da sua vida não são acidentes. Elas são os termos do seu contrato sagrado, escolhidos por você, para você. A doença que o ensinou a valorizar o corpo, a perda que abriu seu coração, a traição que o forçou a encontrar sua força interior. Não foram maldições, foram convites, ferramentas que sua própria alma colocou em seu caminho para esculpir a obra-prima que você está destinado a se tornar. O contrato está selado, a missão aceita. Agora, resta apenas uma última e crucial etapa antes do mergulho: atravessar o véu do esquecimento. A quinta e última etapa é talvez a mais paradoxal. Um ato de amor que se manifesta como esquecimento é a passagem pelo o véu do esquecimento. Por que um sistema tão perfeito para a evolução da alma incluiria um passo que nos faz esquecer tudo o que aprendemos, quem somos e o que viemos fazer aqui? A resposta do manuscrito é de uma sabedoria profunda. O esquecimento é essencial para a autenticidade da experiência. Se você entrasse em um jogo sabendo o resultado final, ou em uma peça teatral ciente de que tudo é encenação, você não se entregaria de corpo e alma. As emoções não seriam genuínas. As escolhas não teriam peso. Para que as lições do contrato sejam verdadeiramente aprendidas, a alma precisa acreditar que os riscos são reais, que o amor é precioso e que a perda dói. O véu nos dá este presente, uma lousa em branco, para que possamos escrever a história desta vida com tinta fresca, sem o peso esmagador de 1000 passados. Mas o véu não é impenetrável, ele é mais como uma membrana semipermeável, e ao longo da vida, a verdade da nossa alma tenta nos alcançar. Esses são os momentos de mistério que todos nós conhecemos. O déjà vu, que é um vislumbre de um ponto de checagem do nosso contrato. A intuição, que é a voz da nossa alma sussurrando por trás da cortina. O encontro com um estranho que parece um reencontro de milênios. Essas são as rachaduras no véu, os lembretes de que somos muito mais do que esta vida. A alma agora está pronta. O conhecimento está guardado. O contrato está ativo. O esquecimento está selado. O mergulho começa. A alma renasce. E assim, o ciclo se completa. O despertar, o espelho, a biblioteca
máscara, a forja e o véu. Vistas de longe, essas 5 etapas podem parecer uma história fantástica sobre o que acontece depois da morte, mas essa é a última ilusão a ser quebrada. O verdadeiro segredo do manuscrito proibido é que ele não é um mapa para o além, é um guia para o aqui e agora. Ele nos ensina que, por baixo da máscara do nosso ego, somos consciência imortal, que cada ato nosso reverbera no tecido do universo, que nossa vida, com todas as suas reviravoltas, foi escolhida por nós em um ato de suprema coragem e que nossos maiores desafios são, na verdade, os arquitetos da nossa alma. O manuscrito não está escondido em uma tumba antiga ou em uma biblioteca secreta. Ele está escrito em você. Sua intuição é a sua bússola. Suas provações são o seu currículo. Seu coração é o guardião do seu contrato. A grande jornada espiritual não é morrer e passar por essas 5 etapas. A verdadeira maestria é viver esta vida de uma forma tão consciente que você começa a se lembrar de tudo isso antes de partir. É rasgar o véu enquanto ainda respira. É perdoar porque você se lembra de que sentirá a dor do outro. É amar porque você se lembra de que todos nós fazemos parte do mesmo grupo de almas. É ter coragem porque você se lembra de que projetou cada montanha que agora precisa escalar. Olhe para a sua vida. O caos, a beleza, a dor, a alegria. Nada disso é um acidente. É a obra-prima que a sua alma está pintando. Você não está apenas vivendo uma vida. Você está se lembrando de quem sempre foi. E essa é a única jornada que realmente importa.